Meus queridos e amados, continuamos na página de número Você já marcou os presentes? 72. Já visualmente, ainda não marquei lá, mas chegar em casa vocês não escapam mais ninguém não. Agora eu já conheço todo mundo por nome. Igual Jesus, conhece todo mundo por nome. Vamos lá, amados. Na letra E. A instrução escolar deve auxiliar o desenvolvimento orgânico por meio da atividade. Isto é, da ação tanto física quanto mental. O que o autor aqui propõe, nesse princípio, é que a gente deve ensinar de uma maneira, e o aluno, quem aprende, né? Ele deve absorver o aprendizado de tal forma que pratique aquilo que aprende. Não é uma teoria que a gente está propondo, não é passar um monte de teoria e tal. Então a instrução, ela visa esse desenvolvimento orgânico, né? Ou seja, é a vida mesmo, que ela faça, que ela viva. Vamos ler lá em Timóteo, esqueci a expressão que eu ia falar, mas Timóteo vai falando aqui sobre a última proposta, né? Proposta última, a função última, melhor dizendo, a função última da Bíblia é fazer com que as pessoas que por ela governam a vida é que aplique ela, né? Então, a última função da Bíblia, 2 Timóteo 4, capítulo 3, versos 16 e 17, mais especificamente, o final do 16 e o 17, que é o que vai falar. Nós estudamos isso aqui numa matéria chamada Introdução Bíblica ou Bibliologia, que é a mesma coisa, né? As 4 funções da Bíblia, quem lembra? Quem estava, claro. Corrigir, instruir. Ó, tá anotado aí? Na Bíblia. Um recurso, irmãos, que a gente tem. Então é isso mesmo, que a gente faz parte. Versículo 16. Isso. Então, olha só, 4 funções da Bíblia. A primeira é pedagógica. Ela ensina. A segunda, Redarguir. que é diagnóstica, né? Então ela traz o quê? O diagnóstico, a situação da pessoa, né? A terceira, Corrigir. que é a terapêutica. Ela trata, então, não é isso? Traz o tratamento. E a quarta Instruir. é a prática. Aí o verso 17 vai falar assim, ó, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeito entenda como maduro, tá? E perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que seja apto e plenamente preparado para toda Isso, boa para toda boa obra. Ou seja, que pratique, né, que faça. Então a Bíblia, a finalidade última, quando ela ensina, quando ela instrui, é para que a pessoa pratique aquilo, para que faça aquilo. Então o evangelho que só fica na teoria, irmão, é uma coisa inútil, né? A gente só ensinar teoria, é inútil. A pessoa tem que viver aquilo, tem que encarnar aquilo. Então é o verbo encarnado, é o verbo que se encarna, né? É aquilo que a gente toma como nosso comportamento, como a nossa vivência, como a nossa prática mesmo. Ou seja, aquilo que se torna a minha vida, as ações, as minhas atitudes, a minha prática de vida. E aí o próprio Jesus disse, se conhece uma árvore pelo resultado que ela dá, pelo fruto que ela dá. E o que é o fruto? É o resultado da produção da natureza da árvore. Então nós fomos transformados e aí mostramos isso com a prática, com a vida. Todo ensino bíblico que não estimula a pessoa a pôr em prática aquilo, toda a mensagem, todo ensino que se pretende ser um ensino bíblico, se não desafia a pessoa, estimula a pessoa, instiga a pessoa a ouvir aquilo e voltar para a sua realidade e praticar, isso é bíblico. E se não é assim, isso não foi eficaz, irmãos. Toda a mensagem que nós deveríamos escutar, inclusive nas nossas igrejas, as pregações, elas deveriam nos desafiar a voltar para a nossa realidade, porque a nossa realidade não é igreja, né? Igreja não é realidade de ninguém, irmãos. Igreja é quase que um paraíso desejado. Tem gente que deseja vir para a igreja, vem para a igreja porque ali ela não encontra vários problemas que ela tem, né? Às vezes o ambiente ali é um ambiente relativamente bom, em comparado com o que ela tem na empresa, na casa dela, entre os parentes. Então é quase que um refúgio. Então tem gente que vem para a igreja, irmãos, porque é o melhor lugar para ela. Mas isso está errado. A igreja não deve ser o melhor lugar para mim. A igreja deve ser um lugar onde eu reflito sobre as coisas de Deus, onde eu sirvo os irmãos
e carrego esse ambiente, então, para onde eu for. Porque se a igreja é o céu para mim, a minha casa deve ser o céu. Onde eu trabalho deve ser o céu. E apesar das dificuldades, apesar das lutas, irmãos. Mas eu preciso viver essa vida abundante, essa vida cheia de Deus, que o ambiente não vai me afetar em nada. Pelo contrário, sou eu que devo afetar os ambientes. É por isso que é fácil você servir a Deus dentro de uma igreja. É muito fácil isso. Qual é a dificuldade? 2 horinhas. Às vezes tem a dificuldade, a gente sabe, né? Tem uma meia dúzia de irmão doido. A gente sabe que tem. Tem, é sério, não tem não? Tem uma meia dúzia de irmão que é totalmente... É louco mesmo, é louco, é doido. Persegue os outros irmãos, né? E, às vezes cria um ambiente ruim. Às vezes é a liderança que faz isso. Então a gente sabe, não é a meia dúzia que tem de doido, mas via de regra ali é, entre aspas, um lugarzinho até que razoável. Às vezes não é. Às vezes ali aí está uma coisa muito errada, né, irmão? Aí isso a gente não pode chamar de igreja, não. Mas assim, a gente precisa fazer com que aquilo que a gente ouve se torne a realidade na nossa vida onde a gente for. Então a Bíblia tem a finalidade última de ser pregada e estimular os ouvintes a viver aquilo. Lá o desafio é por isso que depois de toda a mensagem, por exemplo, ou de todo o ensino como esse que a gente tem aqui, a gente deveria no final propor alguma coisa, né? Ouvimos aqui, entendemos aqui, então o nosso desafio é o quê? Vamos voltar para casa e vamos viver isso? Essa semana, vamos pôr em prática. André, mas não tem como pôr em prática. Então está errado. Então eu estou ensinando um negócio aqui que é totalmente irreal para vocês. Se não dá para... Isso que eu estou ensinando, passando para vocês durante 1h30 na segunda-feira, se não dá para pôr em prática o resto da semana, então alguma coisa está de errado comigo aqui. Que estou propondo uma coisa para vocês que não tem nada a ver com a vida. Né? Só fica na teoria, só fica na questão da utopia. Eu tenho até uns irmãos, esses dias têm falado para mim, nossa André, mas isso assim, o que você está falando, não é assim uma utopia? Ou seja, não é uma coisa que não vai ser realizada nunca? Eu falei, não é, irmão, eu acho que não. Isso é evangelho. Utopia significa? Uma ilusão. Ilusão. Algo que, na verdade, Erickson, já que você tocou no assunto, e eu não resisto, eu preciso explicar as coisas, você sabe, né? Tudo direito. Porque utopia é pego como sendo uma coisa não realizável. Mas a palavra em si, a palavra no original, não quer dizer isso. Mas isso é o coletivo que pensa. Né? Então é uma palavra que é mal entendida, como tem outras palavras mais. Porque no grego, esse u, que seria o prefixo, ele não tem o sentido de não. Né? O não no grego é o a. Então seria atopia. Atopia é o não realizável. Atopia é o não realizável. Utopia é o ainda não realizável. Entendeu a diferença? Mas usam comumente, talvez até quase que o significado virou esse, mas no original não é esse. Em casa eu vou pensar no meu amigo Aurélio. Então, talvez até o Aurélio não vá dar conta dessa explicação que eu estou dando. Porque aqui eu estou pegando a etimologia da palavra lá no seu original mesmo, lá na língua grega. Estou pegando a gramática grega. Entendeu? E talvez o Aurélio não dê conta. Mas vê lá, depois você me fala. Mas a questão assim, a utopia seria aquilo que é ilusão, que isso não vai se realizar nunca. E não é. A gente está falando daquilo que a Bíblia propõe. Agora, a nossa realidade, muitas vezes, ela é tão discrepante, ela é tão distante disso, que a gente fala, nossa, isso aqui é impossível. A igreja, onde eu congrego, isso nunca vai ser aplicado. Não é assim. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a sua igreja. Eu não tenho nada a ver com o seu pastor. Eu tenho a ver com aquilo que eu ensino. E o que eu ensino é isso aqui que eu entendo que é bíblico. E a proposta de Deus é essa. Agora lute para que isso seja realidade na sua vida e onde você congrega, onde você vive, onde você trabalha, você estuda, você, sei lá. Né? Então essa é a questão. A finalidade última é para que a gente viva isso, aplique isso. Fala, nossa André, mas é difícil hoje você... Rapaz, tá embaçado o negócio. Não para, não. Hoje está difícil, né, de você viver o evangelho e tal, e sempre foi, irmãos. E vai ser pior ainda cada vez mais que a sociedade se torna mais corrupta, mais depravada, mais desonesta, mais individualista. Vai ser muito mais difícil. Mais cética. Mais incrédula, sim. Então, assim... Não vai melhorar, não? Eu acho que piora, né? Está piorando a cada ano. Eu acredito, eu não sou pessimista, não. Mas eu acredito que cada vez mais no nosso país a gente vê uma piora. Eu estou falando no sentido de igreja, eu estou falando no sentido
do próprio país mesmo. É lógico que a gente nunca para de lutar, né, irmão? É lógico que a gente sempre crê, a gente sempre tem uma esperança, a gente sempre é desafiado pela Bíblia de você ir contra aquilo, nunca se conformar com aquilo. Não vos conformeis com este mundo. A gente precisa transformar isso pela renovação da nossa mente. Mas assim, existe uma realidade que a gente não pode ser inocente. Existe a pessoa pessimista, que é aquela pessoa que não faz nada. Ah, não tem jeito mesmo, né? Ah, é assim mesmo, o juízo final vai dar conta disso, eu espero pela eternidade. Então essas pessoas, na verdade, são preguiçosas, covardes, omissas. Deixa para ver onde vai dar. Então essas pessoas, na verdade, elas são covardes, preguiçosas, não fazem nada, são chamados pessimistas. E tem os otimistas, que são os inocentes, né? Não, tá tudo bem. Não, Deus vai dar a vitória. E não sei, meu irmão, é inocência pura, ou pura ignorância, os dois juntos, não sei. Agora existe o realista esperançoso, que eu acredito que nós devemos ser. O realista esperançoso. A gente está vendo a situação do negócio. O negócio não está fácil, não. Está complicado, né? Viver o evangelho, está complicado viver nesse país, está complicado um monte de coisa. Está complicadíssimo. Mas eu tenho esperança, irmãos. Porque se eu não sou uma pessoa que vive com esperança, eu me torno pessimista ou o pessimista ou... Falei do que outro? Quem é? Não lembro mais? O otimista, meu Deus do céu. Olha aí, ó. O otimista, o senhor falou. Eu perguntei, vocês não responderam. O pessimista ou o otimista? Tá certo? Que os dois são desequilíbrio. Desequilíbrio. Agora o realista, esperançoso, aí ele vai fazer alguma coisa. Porque se eu não tenho esperança, eu não faço nada. Aí eu me acomodo, né? Aí viro um negligente, que é o que muitos fazem. Ah, mas isso é covardia. A gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para transformar o ambiente onde nós estamos. Seja ele dentro da nossa igreja, seja dentro da nossa parentela, seja onde... Eu não vou usar esse termo porque está embaçado. Estou enxergando bem, graças a Deus. Então, amados, a finalidade última é essa aqui. É o que diz o cidadão que elaborou o livro, tá bom? Ou que escreveu o livro. Elaborei foi eu. Então, F, não, agora o negócio piorou. Olhando para vocês, eu estava enxergando. Vamos lá. Está embaçado, mas o negócio está ruim, mas eu tenho esperança que vai melhorar. Esse é realista, né? Vamos lá. A aprendizagem escolar deve corresponder não apenas à aquisição de conhecimento, né? Esse acúmulo de informação, mas principalmente ao desenvolvimento da habilidade e do domínio de técnicas. Então a aprendizagem, ela não tem por finalidade apenas, não é que não tem, mas não tem apenas te dar um monte de conhecimento, a gente transferisse um monte de informação, mas o desenvolvimento das aptidões da pessoa. Então a gente precisa, quando a gente passa o ensinamento bíblico que a gente está se referindo, né, é que essa pessoa ela saiba o chamado de Deus para a vida dela. A gente falou isso acho que na aula passada, não foi? Das vocações, dos dons e tudo mais. Então, que essa pessoa desenvolva, que essa pessoa tenha instrumentos. O Deus dá o dom para as pessoas. Nós que instruímos, nós precisamos mostrar para essas pessoas os dons que Deus as deu e desenvolver esses dons nela. Lembra do texto lá de Mateus capítulo 25? Um recebeu 1 talento, outro 2 e outro 3. O que fez o que recebeu 5? Foi lá. Mais 5. E o que recebeu 2? Mais 2. E o que recebeu 1? Negligente. Mau e negligente servo. Olha só. Né? Então guardou aquilo que não poderia guardar. E é interessante que os outros dois... Eu nunca entendi por que essa parábola é chamada de parábola dos 10 talentos. Que se você pega 5 mais 2 mais 1, vai dar 8. Se multiplica, não vai... 7 dá 14. Por que é chamado de 2 talentos? 10. 10, desculpa. Será que é o caso do primeiro? Dá por causa do primeiro. 5. Vai ver se ele era o primogênito. Não.